tarde, galera que está me assistindo aí. Mais um vídeo aí do canal. A meditação que eu trago para hoje é uma outra meditação em cima de Hebreus, né? A primeira que a gente postou no canal foi em cima de Hebreus e a segunda também vai ser em cima de Hebreus. O verso que eu vou ler para vocês hoje, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, está lá em Hebreus 12:4. Fala assim, ó: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Muitas vezes, quando o diabo coloca uma situação nas nossas vidas, que são algumas tentações, né, que ele coloca para a gente tropeçar, para a gente cair, para a gente acabar pecando, a gente acaba pecando por quê? Porque a gente não tem uma luta contra o pecado do jeito que deveria ser. A gente não dá a seriedade que precisa ter na luta contra o pecado, sabe? Muitas vezes a gente usa até desculpas no nosso dia a dia para a gente continuar cometendo os nossos atos de pecado. Quer ver uma delas? Uma delas é assim, ó: a gente vai pecar mesmo. Não tem como a gente ficar um dia sem pecar. Então qual é o problema de eu pecar agora? Essa é uma das desculpas mais clássicas que eu ouço. As pessoas falando: não tem como a gente ficar sem pecar, então eu vou pecar mesmo agora. Então eu queria dar essa mensagem para você. A luta contra o pecado, ela tem que ser diária. A Bíblia, ela até fala para a gente aqui que tem que ser ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. Então assim, quando a gente derrama o nosso próprio sangue, quando a gente se machuca, dói, sabe? Não dói quando você faz um arranhão assim e sai sangue ou algum machucado do tipo? Dói. Então é assim que tem que ser a nossa luta contra o pecado. Mesmo que doa na gente abandonar os desejos da carne, mesmo que doa na gente abandonar tudo aquilo que nos dá prazer, mas que é errado, a gente precisa fazer isso, porque o pecado nos separa de Deus. E Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você, sempre num nível mais profundo, sempre num nível diferente, num nível mais top. Só que o que nos atrapalha realmente é o pecado, e muitas vezes o diabo joga essas desculpas para a gente, né? Ele joga a tentação, e aí quando você começa a lutar contra a tentação, ele joga essa desculpa, falando que não tem como você não pecar, viver sem pecado é impossível. Realmente a gente peca todos os dias, porque a gente já nasceu pecador, mas a luta contra o pecado, ela tem que continuar, ela precisa continuar, sabe? Deus, Ele quer ver a gente lutando contra o pecado. Deus quer que a gente lute contra o pecado por amor a Ele. Eu queria que vocês tivessem essa mensagem no coração, que vocês realmente gravassem no coração mesmo, né? Hebreus 12:4, para você poder lutar contra o pecado, ter um nível de intimidade melhor com Deus, ter um tempo de oração com Deus, de leitura da Bíblia. Esse versículo aqui, ele me motivou a lutar mais contra o pecado, sabe? Porque a maioria das vezes que eu caí, a maioria das vezes que eu pequei, foi porque eu lutava e era aquela luta tipo: eu não vou fazer não vou fazer. E aí eu acabava indo lá e fazia, e usava essa mesma desculpa que eu falei com vocês agora, né? De não tem como ficar sem pecar, vou pecar mesmo. Então, use esse texto como base. A gente ainda não lutou. Eu e você ainda não lutamos contra o pecado ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. Então, vamos honrar o sacrifício de Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele por nós, para que a gente fosse limpo dos nossos pecados. Se você tiver no seu tempo a sós com Deus, assim, algum pecado para você confessar, algum pecado para você pedir perdão, faça isso. Tenha um tempo de oração ali. No seu tempo de oração, peça perdão a Deus pelos seus pecados, procure mudar de vida, lute contra o pecado como se fosse, sei lá, uma coisa muito ruim, que ele já é, mas uma coisa pior ainda, sabe? Aquela coisa que te faz mal. Então lute contra o pecado, tenha nojo do pecado, busque viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura, que tudo isso nos ajuda
com o pecado, nos ajuda a evitar o pecado. Então, tem um tempo lá para você ler a Bíblia, tem um tempo para você orar, para você fazer jejum, que aí você vai ter um crescimento espiritual muito legal, e aí você vai poder ajudar muitas outras pessoas que passam por situações igual à sua, ou até mesmo piores que a de vocês. Então eu peço que você esteja compartilhando esse vídeo, passando essa mensagem mesmo de Hebreus 12, 4, para que você realmente comece a ter um posicionamento totalmente radical contra o pecado, que a luta sua contra o pecado seja constante, seja incessante, porque quando a gente peca, a gente acaba machucando Deus, sabe? A gente acaba nos afastando de Deus, e Deus quer ter um relacionamento muito lindo com você, Ele quer ter um diálogo com você, Ele quer ter uma intimidade com você, mas o pecado acaba interferindo nisso. Então, procure mesmo viver uma vida em santidade, procure mesmo se livrar do pecado, lutar contra o pecado, assim como eu vou começar a lutar mais ainda, mais forte contra o pecado. E eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo assim, para pessoas que ainda não conhecem essa palavra, que eles possam ver um novo direcionamento de Deus para elas e comecem a lutar contra o pecado, assim como eu e você também vamos começar a lutar a partir de agora. Amém? Queria agradecer vocês, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Deus abençoe vocês. Amém.